Hoje vamos contar uma breve história de um dos ícones políticos do Brasil. Quem se lembra de Fernando Collor de Mello? Um homem que deixou sua marca na história do país, de caçador de marajás ao impeachment, um escândalo de corrupção que abalou o Brasil na década de 90. Mas antes, já deixe o seu like e se inscrevam no canal para nos apoiar com nosso projeto no YouTube. Fernando Collor é um político brasileiro. Tornou-se o primeiro presidente eleito pelo voto popular após o período da ditadura militar. Ele também foi o primeiro presidente do Brasil a enfrentar um processo de impeachment devido a acusações de corrupção e crime de responsabilidade. Collor ficou notório pelo congelamento dos depósitos de poupança da população. Fernando Afonso Collor de Mello nasceu no Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 1949. Filho do político alagoano Arnon Afonso de Farias Mello e Leda Collor de Mello, filha de Lindolfo Collor, um dos articuladores da Revolução de 1930. Fernando Collor concluiu seus estudos secundários em Brasília e, em 1972, formou-se em Economia pela Universidade Federal de Brasília. Em 1972, mudou-se para Maceió, onde ficou com a direção do jornal Gazeta de Alagoas. No ano seguinte, tornou-se superintendente da organização Arnon de Mello, um conglomerado de mídia de propriedade de sua família. Carreira política. Fernando Collor deu início à sua trajetória política em 1979, quando, filiado à Arena, foi nomeado prefeito de Maceió, cargo que exerceu até 1982, quando foi eleito deputado federal por Alagoas pelo Partido Democrático Social, PDS. Em 1986, Collor ingressou no Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, e elegeu o cargo de governador de Alagoas. Durante seu mandato, ganhou destaque nacional com a campanha Caça aos Marajás, que visava reduzir os índices excessivos de funcionários públicos. Presidência da República, 1990-1992. No final de 1988, Fernando Collor lançou-se como candidato à presidência da República, liderando uma coligação encabeçada pelo Partido de Reconstrução Nacional, PRN, que ele próprio havia criado. Em 15 de novembro de 1989, venceu o primeiro turno, seguido por Luiz Inácio da Silva, do Partido dos Trabalhadores, PT. No segundo turno, em 17 de dezembro, Collor foi eleito presidente com 42% dos votos, tornando-se o primeiro presidente eleito por voto direto após os 20 anos de ditadura militar. Fernando Collor assumiu a presidência em 15 de março de 1990. Fernando Collor de Mello foi eleito presidente com apenas 32 anos de idade, o que foi um feito impressionante naquela época. Planos econômicos Collor. Um dia após tomar posse, Collor anunciou uma série de medidas destinadas a reestruturar a economia nacional. O Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano Collor I, elaborado pela equipe da ministra Zélia Cardoso de Mello, determinava a substituição do cruzado novo pelo cruzeiro como moeda nacional, o bloqueio de depósitos em contas correntes e poupanças acima de 50 mil cruzados novos por 18 meses, o bloqueio de outras aplicações financeiras por 10 meses, com direito ao resgate de apenas 20%, o congelamento de preços e prazos, o fim de subsídios e incentivos fiscais, o início do Programa Nacional de Desestatização, a extensão de vários órgãos governamentais. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira. A ministra da Economia garante que o salário real será preservado. O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso. Pela primeira vez, um presidente atravessa a pé a Praça dos Três Poderes com todos os ministros. Menos de 6 meses depois, devido ao aumento da inflação, o governo lançou o Plano Collor II, que enfrentou forte oposição popular e empresarial e não obteve sucesso. A
equipe econômica do governo está fazendo um esforço concentrado para convencer a sociedade que o Plano Collor 2 vai ter bons resultados. Hoje, a ministra Zélia conversou com empresários da indústria e os secretários João Maia e Antônio Candir se reuniram com representantes de outros ministérios para pedir corte nos gastos. Importação de veículos. Mas nem tudo foi um desastre. Em 9 de maio de 1990, Fernando Collor de Mello, então presidente da República, anunciou a liberação da importação de veículos novos no Brasil, que estava proibida desde 1976. A importação de automóveis no Brasil ganhou mais espaço no início dos anos 90, quando o presidente Fernando Collor de Mello chamou os carros nacionais de carroças. Foi exatamente no governo Collor que teve início a abertura da economia para as importações, com o fim de reservas de mercado. Collor prometia varrer das ruas brasileiras as carroças, facilitando a entrada no país de modelos modernos. Collor começou a liberar a importação de automóveis. A Auto Latina encontrou um jeito fácil de fazer propaganda do carrão da Ford americana. Cedeu um Lincoln Town Car ao Palácio do Planalto. O carro, um dos 3 únicos que existem no Brasil, aparecia quase todos os dias na TV. E de graça, virou um retrato da era Collor. A primeira leva de carros importados, porém, foi de autênticas carroças russas, da fábrica Lada. Tecnologicamente tão antiquados quanto as carroças brasileiras, os Lada viraram símbolo do início dessa era. Após anos e anos de restrição às importações, a indústria nacional em geral e a automobilística em particular teve de acordar para a necessidade de melhoria da qualidade de seus produtos. Fim do governo Collor. Em 1992, Pedro Collor, irmão do presidente, denunciou um esquema de tráfico de influência no governo intermediado pelo empresário Paulo César Farias, tesoureiro da campanha presidencial de Collor. As denúncias ganharam ampla repercussão na mídia, resultando em indignação pública, à medida que a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, revelava as irregularidades do governo. Após 84 dias de investigação, a CPI confirmou o envolvimento de Collor no esquema de tráfico de influência de Paulo César Farias. O relatório da comissão marcou o fim do governo de Fernando Collor. Em 29 de setembro de 1992, a Câmara dos Deputados aprovou o impeachment do presidente, que foi suspenso por 180 dias, aguardando o julgamento final do Senado por crimes de responsabilidade. O vice-presidente Itamar Franco substituiu interinamente a presidência em 2 de outubro de 1992 e, em 29 de dezembro, Fernando Collor renunciou à carga, oficializando a transição de poder. O Senado confirmou o impeachment, proibindo Collor de exercer funções políticas durante 8 anos. Após o impeachment, Fernando Collor mudou-se para Miami com Rosane, sua esposa na época, onde residiu por vários anos. Em 1995, o Supremo Tribunal Federal, STF, absolveu Collor das acusações que levaram ao seu impeachment, restaurando seus direitos políticos. Em 2007, ele foi eleito senador pelo estado de Alagoas, ele cumprindo um mandato de 8 anos e, posteriormente, sendo reeleito para o período de 2015 a 2023. Fernando Collor, ao longo de sua carreira política e pessoal, passou por momentos de destaque, polêmica e reviravoltas, deixando uma marca significativa na história política do Brasil. E você se lembra de alguma coisa que não foi dita? Ou conhece algum familiar ou amigo que sofreu danos nesta época? Deixe aqui nos comentários o seu relato. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para que possamos continuar o nosso projeto no YouTube. Por chegar até aqui, o nosso muito obrigado. Até a próxima!